Que a paz do Senhor esteja convosco nesse momento. Vamos adorar o nosso Pai. Amém? Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje exalte ao Senhor.
perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono em adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro, pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro, pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou.
de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos para os avisos da EBVJ. Essa é a conta por onde os irmãos podem estar contribuindo com as suas ofertas para a construção do novo templo. Essa é a conta corrente por onde os irmãos podem estar depositando ou transferindo seus dízimos e suas contribuições regulares. Para ofertar para a reforma da casa da Jo através de transferência ou depósito, use a mesma conta, mas acrescente 10 centavos para que o destino da oferta seja identificado. Por exemplo, R$30,10. A conta que vamos usar é a conta corrente, usada para dízimos e contribuições normais. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Boa galera, tudo bem? Só passando para avisar que sábado que vem tem a nossa live. E aí Matheusão, a nossa live aí, qual o tema da próxima live? Misericórdia de Deus. E se você tá curioso para saber o personagem, não perca e assiste e fique conosco. Isso aí galera, sábado que vem, hein? Conto com vocês. Nós. Valeu! Falou! Irmãos, eu estou aqui para te agradecer primeiramente a Deus. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito na minha vida. A minha casa está ficando muito linda. Eu agradeço ao pastor Alexandre, pastor Hermes, Adenil, Vicente, o irmão Francisco, o Cris, todos que têm me ajudado. Ainda domingo eu não assisti o culto, porque eu não tenho minha televisão não é daquelas modernas. Mas hoje, agora de manhã, eu estava assistindo a casa da Rosana e escutei a pregação do pastor Wagner. E falar muito obrigado. E a Michelle falando da doação. Eu agradeço muito. Senhor, foi 20 anos que eu fiquei dentro da água e eu nunca reclamei, porque eu vou reclamar para quê? Se eu estou bem, se eu estou com saúde, se eu posso sorrir, se eu posso falar de Jesus, então eu não tenho que ficar reclamando, murmurando. E Jesus é tão bom que o pastor Alexandre chegou e falou: vou ver sua casa, e veio aqui com o irmão Francisco. E hoje minha casa está assim, ó, no piso maravilhoso, passado, já está com fogo, com tudo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Olá irmãos, graça e paz. Eu estou aqui em cima da laje que foi concretada ontem, foi finalizada ontem. A gente agora cumpriu aí essa etapa do projeto, né, que era a concretagem da laje. Agora vamos partir para as alvenarias lá, né, as paredes em volta desse salão embaixo. Né, as pessoas têm me perguntado sobre as colunas que a gente tem nesse salão. As colunas, elas são necessárias, elas estão dentro do projeto, né? Existe uma carga de peso que nós vamos ter aqui em cima, que será o templo, né? Então, para receber essa carga de peso e a possibilidade de mais um andar, a gente precisa estar com a estrutura de baixo bem fortalecida. Então é necessário e está dentro do projeto aí da engenharia as colunas. Para utilizar lá embaixo, né, com o mesmo modo provisório, nós vamos driblar ali as colunas e conseguir utilizar lá enquanto a gente constrói aqui a parte de cima. E falando nisso, nós vamos desafiar os irmãos a continuarem com as suas ofertas, com seus compromissos. Né? Se você já está terminando o carnê, já temos carnê disponíveis. E se você quiser reafirmar aí o seu compromisso, né, se você está desanimado, ore a Deus, peça graça, recursos para que você consiga terminar o seu desafio, e a gente pretende com certeza concluir aqui essa obra o mais rápido possível, tá bom? Quero encorajar os irmãos. Isso aqui é uma bênção de Deus, é um projeto que está no coração de muitas pessoas, mas com certeza ele veio do coração de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Mostrar um pouquinho aqui da laje concretada. Aqui esse espaço que não foi concretado, nós vamos improvisar aqui uma cobertura, mas esse espaço aqui ele foi deixado de concretar, de fazer a laje, porque é o espaço onde vai subir a escada, né, para o segundo pavimento. E esse quadrado aqui é o quadrado onde vai subir o elevador.
né? Tá aí a laje concretada, lá a casa a divisa com a casa da Dona Ruth, divisa com a TC de Bagbi, divisa com a rua da rádio, e aqui a divisa com o edifício aqui nosso aqui atrás. Tá bom, queridos? Vamos em frente, vamos prosseguir. Esse é o desafio de Deus para as nossas vidas hoje. Que Deus nos abençoe. Olá, igreja, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite, tá? Que Deus me dê graça, sabedoria para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com todos vocês nessa noite. Desde já que Deus abençoe você, sua família e a todos aqueles que têm nos acompanhado, nos ouvido e escutado aqui através do nosso canal também no YouTube. Deus abençoe a sua família, tá bom? Vamos orar para começar esse tempo de palavra. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, por essa tarde, por essa noite em nossas vidas, Pai. Nós não sabemos orar como convém, é o Teu Espírito, Senhor, que ora através das nossas vidas, é o Teu Espírito que nos dá também entendimento da Tua palavra, conhecimento dela, Senhor. Eu reconheço que eu, Pai, não tenho sabedoria, meu Pai, mas sim o Senhor, Pai, é quem dá ao homem, aquele que busca ao Senhor, aquele que pede, Pai. Então, Senhor, eu peço o Teu auxílio, a Tua graça, meu Pai, para mim poder compartilhar essa palavra com meus irmãos. E que o Teu Espírito, Pai, esteja atuando em cada um dos corações, em cada um dos meus ouvintes nesse momento, Pai, dando a eles entendimento da Tua palavra, trazendo encorajamento, cura, Pai, seja emocional, física. Pai, que o Senhor esteja realizando a Tua vontade durante este culto, durante a leitura da Tua palavra. Senhor, desembaraça pensamentos, restaura corações, fortalece famílias, levanta homens e mulheres, Pai, para estar perto do Senhor e fazendo a Tua vontade nesses dias, Pai. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, nesse culto, é uma palavra que está no livro de Tiago, tá? No livro de Tiago, capítulo 4, eu queria desafiar você aí que está com a sua Bíblia, ou com o seu celular aí em casa, que tem a Bíblia agora no celular também, a abrir em Tiago, capítulo 4, né? No capítulo 4, a epístola de Tiago fica depois de Hebreus, para quem não sabe, para quem é novo convertido. Depois do livro de Hebreus vem a epístola de Tiago aos cristãos daquela época, do primeiro século depois de Cristo. Bom, queridos, para quem não sabe aqui, esse Tiago, ele é provavelmente, segundo a tradição, ele é o irmão de Jesus, um dos irmãos mais novos de Jesus. Para quem não sabe, Maria teve Jesus Cristo junto com José, né, o carpinteiro. Ela ficou grávida pelo Espírito Santo, um milagre, uma ação sobrenatural de Deus. O Filho de Deus veio ao mundo através desse milagre do Espírito Santo e depois, né, naturalmente, ela teve outros filhos com José. E Tiago era um deles. Você pode ver isso, para quem não sabe, você pode ler lá Marcos capítulo 6, o versículo 3. Você vai dar uma olhada que Jesus tinha outros irmãos, né? A palavra de Deus fala que Jesus tinha ali outros irmãos. E provavelmente Tiago se converteu depois da morte e ressurreição de Cristo e se tornou ali um líder, né? Uma pessoa de influência na igreja do primeiro século, naquela primeira geração depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós temos o Tiago, o apóstolo na Bíblia, e temos esse Tiago aqui, que é o irmão mais novo de Jesus, um dos irmãos mais novo de Cristo, tá bom? Só um detalhe aí para quem não sabia ou não conhece um pouco da vida do autor dessa carta. É uma carta assim que se parece com um sermão, né? Uma pregação ali para ser lida publicamente para todos. Há diversos mandamentos, é uma carta bastante exortativa aos cristãos daquela época. E quem eram os cristãos daquela época? Eram pessoas que estavam sofrendo até, de certa maneira, perseguição por causa do Evangelho. Para quem não sabe, o Evangelho não foi bem aceito pelos judeus, pelos religiosos da época, né? Muitas pessoas passaram a perseguir até mesmo seus familiares
naquele período, quando eles passavam a seguir a Jesus Cristo, a ter fé nele, seguir os seus ensinamentos e os seus caminhos. Então os cristãos daquela época estavam passando, eles estavam espalhados, eles tinham fugido de Jerusalém por conta da perseguição que começou depois do dia do Pentecoste, que está relatado lá em Atos, e esses cristãos estavam espalhados fora da sua cidade natal, provavelmente, alguns longe de casa ou da família, e Tiago escreveu essa carta, né, como uma exortação ali à fé, né, às boas obras de todos aqueles cristãos daquele momento, um encorajamento para eles, né, em dias que não estavam provavelmente sendo fácil para a maioria dos cristãos daquele período, tá bom? Então eu quero ler só uma parte aqui, a carta toda é maravilhosa, você pode ler Tiago aí no seu lar, na sua casa, questão de 15, 20 minutos você consegue fazer uma leitura do capítulo 1 ao 5, mas eu quero destacar aqui alguns versículos do capítulo 4, tá bom? Do 13 ao 15, tá? Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, vou ler aqui. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. No entanto, olha só, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vossa vida. Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, repita comigo, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Amém, queridos? Eu queria me concentrar com você nesse trecho da carta que fala sobre as incertezas da vida, a incerteza humana, né? A incerteza dos acontecimentos na nossa existência aqui. Por exemplo, nós vivemos um momento de pandemia global por conta do coronavírus, onde existem muitas incertezas. Por exemplo, uma incerteza é quando que nós vamos voltar ao nosso culto presencial de uma forma saudável, que nós vamos poder ali interagir, ouvir a palavra, conversar, dar um abraço no irmão, sem estar correndo nenhum tipo de risco, sem também transmitir risco ao nosso próximo, aquela pessoa que estiver ali presente. Não sabemos, queridos, porque não temos poder nem autoridade para mudar algumas coisas. Somente o Senhor é quem sabe o tempo e as estações, e somente Ele tem o poder de mover e realizar o impossível, né? De fazer milagres, como a palavra de Deus nos ensina, como nós também cristãos sabemos, né? E cremos, porque Jesus fez muitos milagres. Então, queridos, aqui ele está deixando claro que existe a incerteza humana, que nós devemos tomar cuidado até mesmo com o nosso planejamento de vida, porque nós não sabemos, de fato não sabemos o que virá a seguir, né? Tudo isso que aconteceu foi de repente, imprevisível. Talvez em dezembro você estava com sonhos, plano para 2020, e de repente você precisou adiar ou pensar já em 2021. Mas, queridos, nós estamos vivos hoje, precisamos viver o hoje. E o hoje, queridos, é o Senhor, né? O hoje nós vivemos no Senhor, porque Jesus mesmo falou, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. E olha só, queridos, aí ele comenta aqui no versículo 13, né? Ele fala para os seus ouvintes prestarem atenção, ele fala assim, olha, né? Algumas pessoas dizem, hoje ou amanhã nós vamos para tal cidade, vamos passar lá um ano, né? Fazer negócio, ter lucro. Queridos, e uma das coisas que nós, como cristãos, precisamos ter cuidado é com o planejamento onde o Senhor não está incluído, porque, como ele fala aqui no texto, nós não sabemos o amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então, queridos, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que existe um perigo quando o homem confia no próprio homem, né, na sua própria vontade, se apoia no seu próprio entendimento, como diz Provérbios, né? E a palavra também de Deus fala lá em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Então, queridos, nós devemos tomar cuidado com os nossos planos, nós devemos submeter todos eles à vontade do Senhor, porque somente Ele sabe o dia de amanhã, somente Ele sabe quando a tempestade ou a calamidade irá chegar. Então, por isso Ele fala, olha, tome cuidado, vocês já estão pensando aí
né, em se mudar, ficar um ano em tal lugar, ali ter um lucro, mas vocês não sabem, queridos. Então é muito importante. E fica aqui a pergunta, né? Fica até uma pergunta para reflexão nossa. Deus está incluído nos nossos planos da nossa vida, nos nossos sonhos, desejos para o dia de hoje, para o amanhã, depois da pandemia. Deus está incluído, porque senão, queridos, nós vamos correr o risco de, como aquela passagem quando Jesus fala sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que é aquele que construiu sobre a vontade do Senhor, e a diferença desse homem para aquele que construiu a sua casa sobre a areia, né? Que quando veio as tempestades da vida, a calamidade, aquela casa ruiu, caiu. Então é sempre importante pensar, queridos. Aí talvez você fale, Emerson, eu sou livre para fazer minhas escolhas, né? Para viver aquilo que eu desejo viver. Sim, queridos, você é livre, mas saiba de uma coisa, liberdade sem Cristo é viver escravo dos seus próprios desejos. E o desejo do nosso coração não é bom, queridos. Basta você olhar para a história da humanidade, né, que você vai perceber toda essa maldade desde ali da queda da humanidade no capítulo 3 de Gênesis. O seu desejo não é bom, queridos, você precisa do Senhor. Por isso, o perigo de você executar planos e planejar coisas que não sejam da vontade do Senhor. Por isso é importante a gente sondar o nosso coração, pedir para Deus, Senhor, né, ver se há em mim algum caminho errado, como Davi ora lá nos Salmos, e guia-me pelo caminho correto. Tá bom? Se você está executando ou pensando em algo que de repente hoje você pensou e falou, poxa, Deus não está nisso, né? Isso não está de acordo com a Escritura, há sempre uma possibilidade de recalcular o caminho, de recalcular a rota e tomar uma nova decisão, tá bom, igreja? Então caminhe junto com o Senhor, planeje a tua vida junto com o Senhor, dependa dele. Não é errado planejar, queridos, não é errado a gente pensar e querer coisas boas para a nossa vida, para a nossa família, para aquele nossa irmã em Cristo, aquele parente que você conhece, mas é sempre importante submeter essa situação, esse plano à vontade do Senhor, viver uma vida dependente dele para que tudo corra segundo a sua vontade. Amém, igreja? Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem, né? Ou a mulher que confia no Senhor. É bem-aventurado, será como árvore plantada perto dos ribeiros, né? E as suas raízes se alimentam ali daquelas águas vivas, e nós sabemos que o Senhor é a nossa fonte, né, de vida, é a nossa água espiritual, né, que sacia a sede da alma humana. A Bíblia fala que é bem-aventurado o homem e a mulher que confia no Senhor, mas maldito o homem que confia no homem, o texto fala lá em Jeremias, no livro do profeta, no capítulo 17 do profeta Jeremias, que é maldito o homem que faz da sua própria força, do seu próprio desejo, a sua vontade, né, o seu ídolo, o seu Deus. Então é importante, queridos, a gente tomar cuidado, né? Nós não sabemos o amanhã. E aí ele continua aqui no versículo 14. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Olha só, uma pergunta. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Como alguém já disse, né? Somos todos como poeira ao vento. O apóstolo Pedro, em sua carta, vai dizer que a humanidade ela é como a flor do campo, que nasce, floresce e logo depois murcha, né? Indo assim embora toda a sua glória, toda a sua beleza. É verdade, queridos. E aqui eu queria fazer um paralelo com o texto de Salmo 90. O Salmo 90, ele é atribuído a sua autoria a Moisés, e o Salmo 90 fala um pouco dessa brevidade da vida diante da eternidade, da grandeza de Deus. E é interessante que Moisés, né, o autor ali comenta, olha, o homem ele chega ali talvez a 70, 80 anos de vida, né, aqueles que têm mais vigor, mas mesmo assim são anos de muita dificuldade, né, onde ele passa por muitas adversidades e situações contrárias. Ele está refletindo, né, sobre como a nossa vida ali é puxada muitas vezes, como nós temos que enfrentar batalhas na nossa jornada, e Moisés enfrentou muitas batalhas como líder do povo, como líder da
nação de Israel. E ele fala que a nossa vida é como um sopro, né? Só que interessante que eles querem logo depois, no versículo 12, ele faz uma oração: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Olha só, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a ter, né, discernimento da Tua vontade, me ajuda a compreender as estações, os momentos, me ajuda a compreender o que está acontecendo, Senhor, ao redor da minha família nesse momento, na minha casa. Em outras palavras, me ajuda a tomar as decisões certas, me ajuda a seguir por um caminho correto, caminho da integridade. Essa oração está lá no Salmo 90, você pode ler aí também, onde Moisés, né, faz essa oração ao Senhor. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. O versículo 15, queridos, em vez disso, vocês devem dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha só, se o Senhor quiser, né, entrega para a soberania de Deus, porque Ele que tem o domínio, o controle de todas as coisas. É interessante, queridos, que nós podemos aqui lembrar do ensinamento de Jesus, quando Ele ensina ali, quando os discípulos pedem para Ele ensinar eles a orar, né? A bem conhecida ali frase da oração é: venha, Senhor, né? Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Quando Ele começa ali a ensinar os seus discípulos, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Queridos, então nós devemos sim submeter a nossa vida ao Senhor. Entender que se o Senhor quiser, algo vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer. E não cabe nós forçar o Senhor. Quem sou eu como ser humano? Sou como a neblina, como diz o texto, que logo se dissipa, para exigir de Deus alguma coisa, para achar que eu tenho direito, que eu sou mais especial do que o meu irmão e que a minha irmã. Não, queridos. Se o Senhor quiser, queridos, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus, o Senhor de toda a criação, o Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis criadas. Amém, queridos? Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo ao qual nós professamos a nossa fé, né? No princípio era o Verbo, a palavra, e Ele estava com Deus e Ele era Deus, né? Então Jesus estava lá na criação e está conosco aqui hoje, tá? Ele é o nosso conselheiro, né? O nosso amigo, nosso intercessor, advogado, fiel, como nós falamos muitas vezes. Queridos, então, diante desse cenário de incertezas humanas, uma coisa, segundo a palavra, prevalece: a certeza de Deus. Nós vivemos num tempo de incertezas por conta da pandemia ou por conta de situações que nós não temos o poder de mudar, não é verdade? Tem coisa que eu gostaria de mudar, queridos, mas eu não posso. Às vezes uma questão de enfermidade, né? Nós não temos ali poder nenhum muitas vezes e às vezes nos sentimos impotentes diante disso. Então nós devemos entregar isso ao Senhor, porque somente Ele tem o poder. Então, diante desse cenário de incertezas, uma coisa prevalece: a certeza de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Porque assim fala Hebreus, né? Está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será, queridos. Glória a Deus por isso. Né? Todo poder e autoridade estão nas mãos dele e ele prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Então nós devemos entregar o nosso caminho ao cuidado dele. E ele falou que nesse mundo nós teríamos aflições, então nós devemos estar ali com o nosso coração no Senhor. Eu quero aproveitar aqui, né, abrir um parênteses aqui, você que está me ouvindo essa mensagem, de repente aí na sua casa, com algum familiar, ou passaram para você o link, e você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, ou nunca teve um encontro pessoal com Ele, nunca é tarde demais, queridos. A palavra de Deus diz em João 3, capítulo 16, ou João capítulo 3, versículo 16, olha só, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo nessa noite, com arrependimento,
com fé, que Ele é poderoso para perdoar os teus pecados, para limpar a tua vida, né, de todo mal e para te guiar para um novo caminho, você será salvo, queridos, porque a palavra afirma que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá bom? Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Tem um salmo que fala isso. Então, para você que está aí em casa, você que está vendo através do celular, aí do seu aparelho, tá joia? Fica aqui essa mensagem também para você, tá joia? Confia no Senhor de todo o teu coração. Então essa verdade prevalece, queridos, né? Diante da incerteza humana, da inconstância humana, tem a certeza de Deus e a constância de Deus também. Tá? Deus, ele é constante no quê? No seu amor por mim, por você, na sua fidelidade, na sua bondade, na sua misericórdia e graça para com aqueles que o temem, queridos. Sabe, se você teme ao Senhor, saiba disso, ele é constante no amor. O amor dele não diminui por você porque você pecou ou porque você cometeu algum erro, porque todos nós pecamos. Mas se você ali pede perdão com sinceridade, o Senhor te dá graça para caminhar novamente, né? Ele não só te dá graça, como Ele te limpa também e auxilia você nas tuas fraquezas. Então nós temos a certeza de Deus, nós temos a constância também do seu amor, né? Essa constância desse amor que é eterno, que é infinito, queridos. E isso é algo muito importante que nós precisamos ter em nossas vidas. Então, queridos, eu quero deixar aqui essa palavra com vocês nessa noite. Essa é a mensagem que estava no meu coração esses dias, né? A mensagem que estava ali no meu coração nessa manhã, de que Deus, ele permanece o mesmo. Deus não mudou. Deus não sofre com as nossas aflições. Deus não fica ansioso. Deus não tem crise de ansiedade. Então, embora tudo aqui possa mudar, Deus não muda. E por conta dessa imutabilidade dele, nós temos segurança. Porque assim como ele venceu na cruz por nós, né, nós, através dele, também iremos vencer. Eu quero até aqui também aproveitar e deixar uma mensagem de consolo para todos aqueles que, como eu, perdeu ali um ente querido nesses últimos meses, queridos. Mas saiba de uma coisa, se Cristo venceu, eles também venceram. Eles também, por causa do sacrifício de Jesus, eles também viverão uma eternidade ao lado dele, né? Como aquele ladrão da cruz, que não tinha mérito nenhum, não havia talvez feito nenhuma bondade, não havia tido nenhuma atitude de graça para com nosso Senhor Jesus Cristo, mas naquele último momento, ele se arrependeu ali e reconheceu o seu pecado e falou: Senhor, lembra-te de mim, né, quando estiveres no paraíso. E Jesus então dá aquela palavra: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Jesus declara uma palavra de salvação para aquele homem nos seus últimos momentos. Isso é algo lindo, queridos, é o amor de Deus nos cercando, nos envolvendo, ainda que nos últimos momentos da nossa vida, do nosso respirar. Nosso Deus, uma das características do caráter de Deus é que ele é paciente, que ele tem paciência conosco, e por isso também nós devemos ter paciência nesse momento, que é um fruto do Espírito Santo, em ter paciência também com nossos demais irmãos. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, uma ótima semana a todos, tá bom? Se você estiver precisando de algo, entre em contato conosco, converse com alguém da sua célula, do seu pequeno grupo e compartilha conosco, tá? Até mesmo se Deus às vezes compartilhar com você uma palavra para você dividir com alguém, um encorajamento, tá bom? Deixa Deus usar a tua vida, o Espírito do Senhor te usar. Amém? Queria aqui poder encerrar com uma oração por vocês, tá joia? Vamos orar, igreja? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo de palavra, esse tempo de leitura da palavra do Senhor, Pai. Eu oro para que a Tua palavra ache morada nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs em Cristo e de todo aquele que está me vendo e ouvindo nesse momento, Senhor. Ajuda cada um de nós a entender, Pai, que o coração do homem faz planos, mas é o Senhor que determina os seus caminhos, Pai. Porque somente o Senhor conhece o futuro, somente o Senhor pode todas as coisas, Pai. Então nos ajuda a entregar, Pai, para o Senhor nossas ansiedades e a confiar no Teu amor que é constante. A vida aqui é breve e passageira, Pai, e o que importa no final é o que nós vamos ter feito para o Senhor. Porque aquilo que não foi feito para o Senhor, Pai, vai perecer,
será ali destruído, Pai, e não vai ter valor algum, Pai, mas somente aquele que for ali fiel, Pai, aos teus ensinamentos e à tua palavra irá viver para sempre, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Cada um deles, aqueles que estão doentes também, enfrentando o processo de enfermidade, ou até com sintomas do Covid-19. Senhor, abençoa, Pai, tem de misericórdia. Pai, levanta esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, que está ali debilitado, que está com algum problema na sua saúde. Abençoa, Pai. Nós, como igreja do Senhor, nós oramos e abençoamos os enfermos. Nós abençoamos também a nossa cidade, o nosso país, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia das nações, Pai, e que a palavra do Senhor possa ser proclamada como nunca antes nesses dias, que talvez podem ser os últimos da tua igreja na face da terra, porque o Senhor falou que o dia e a hora que o Senhor iria voltar, nós não sabemos, Pai. Então nos dá essa graça, Pai, de caminhar com o Senhor na alegria do Senhor, planejando junto contigo, Pai. Oh Deus, é isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, querida igreja. Fiquem na paz e lembre-se disso. Façam plano junto com o Senhor, porque somente aquilo que for a vontade do Senhor é o que vai prevalecer no final. Aquilo que não for do Senhor vai perecer naquele grande dia. No dia que você estiver ali diante dele, tudo aquilo que não for santo, que não for justo, que não for correto, não vai valer de nada. Por isso, enquanto há tempo, que nós como igreja possamos nos arrepender dos nossos pecados, e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo para as boas obras. Porque como a carta de Tiago fala, né, a nossa fé ela é demonstrada através também do nosso testemunho, das nossas boas obras, das nossas boas ações para com todos aqueles que precisam e necessitam, tá bom? Uma ótima semana a todos, Deus abençoe, que a graça e a paz seja com você. Amém. Muito obrigado.